Muito bem, continuando então o estudo especial dos ossos do crânio, nós vamos ver agora o osso lacrimal. O osso lacrimal, ele é um osso par, então ele é um osso assimétrico. E ele é um osso localizado no viscerocrânio, na sua porção sagital. Então está aqui o osso lacrimal. Então o osso lacrimal é uma lâmina óssea delicada, irregularmente retangular. Veja aqui o osso lacrimal. Ele se articula com o processo frontal da maxila adiante. Então aqui está o processo frontal da maxila. Então adiante ele se articula com esse processo. Está aqui processo frontal da maxila. Aqui a porção anterior do lacrimal. Com a lâmina papirácea do etimoide atrás. Então, veja aqui a lâmina papirácea do osso etimoide. Então, a parte posterior do osso lacrimal se articulando então com a lâmina papirácea do etimoide. Com o osso frontal acima. Veja aqui o osso frontal. Então, a sua parte superior do osso lacrimal se articulando com o osso frontal, como a gente pode observar também aqui nesta figura. E com o corpo da maxila, ou do maxilar, embaixo. Então aqui no bordo inferior do osso lacrimal, ele está articulado aqui ao osso maxilar ou maxila. A face lateral apresenta a crista vertical que divide esta face e se prolonga inferiormente numa apófise recurvada, que é a crista lacrimal, que está aqui, crista lacrimal, vista lateralmente, e o gancho lacrimal, aqui nessa porção inferior. A maior parte da face lateral do osso faz parte, então, da parede medial da órbita. Então aqui está a parte lateral do osso lacrimal, fazendo parte então da parede medial da órbita. A porção côncava adiante da crista se articula com a porção posterior do processo frontal da maxila. Então a porção côncava adiante da crista, que é essa porção aqui, se articula com a porção posterior do processo frontal da maxila. Então aqui está o processo frontal da maxila e aqui a porção posterior desse processo, se articulando então com o osso lacrimal. Então, isto vai formar a goteira lacrimal. Então aqui nós temos a goteira lacrimal, que é uma espécie de uma chanfradura ou incisura, que aloja o saco lacrimal. Então veja aqui a goteira, essa região aqui, essa depressão, que aloja o saco lacrimal. Está aqui o saco lacrimal. Então está aqui a goteira, que é essa depressão aqui. Então, a porção côncava adiante da crista, que é essa região aqui, se articula com a porção posterior do processo frontal da maxila, formando então a goteira lacrimal. Então aqui está o processo frontal da maxila, aqui a sua porção posterior, que forma aqui essa depressão, que é a goteira lacrimal, que aloja o saco lacrimal. Está aqui o saco lacrimal, que ficaria aqui nesta região. A face medial do osso lacrimal fecha as células etimoidais anteriores. Então, aqui nessa região nós temos as células etimoidais anteriores do osso etimoide.
O bordo inferior, atrás do gancho lacrimal, está aqui o gancho lacrimal, aqui está o bordo inferior, ele se articula com o bordo interno da face orbitária do maxilar. Então está aqui o bordo interno da face orbitária do osso maxilar. A porção do bordo anterior, que fica adiante do gancho, se estende para baixo da apófise maxilar e cruza a goteira lacrimal do maxilar, fechando então a porção superior, formando aqui o canal nasolacrimal que está aqui. Então a porção do bordo anterior que fica adiante do gancho, tá aqui o gancho, que é essa porção aqui, se estende para baixo da apófise maxilar, aqui está a apófise frontal do maxilar, e cruza a goteira lacrimal do maxilar, fechando então a porção superior do canal nasolacrimal. Ou seja, o osso lacrimal, quando se articula com o processo frontal ou ascendente da maxila, vai formar então aqui o canal nasolacrimal. A extremidade inferior deste processo une o processo lacrimal ao corneto inferior. Então nós temos aqui nessa figura a crista lacrimal, o gancho, aqui a fossa, onde que aloja, essa fossa lacrimal que aloja aqui o saco lacrimal. Vejo aqui a crista lacrimal, a fossa lacrimal e aqui a face orbitária do maxilar. Então nesta figura, nós vamos vendo aqui a maxila numa vista medial. Veja aqui o processo frontal ou ascendente da maxila. Posteriormente, eu tenho aqui um sulco, que é o sulco lacrimal. Então, quando o osso lacrimal se articula com esse processo frontal ou ascendente da maxila, forma então o canal nasolacrimal. Com isso, nós encerramos então o estudo especial do osso do crânio, osso lacrimal.